Eu hoje gostaria, em primeiro lugar, de vos dizer que é com enorme prazer que aqui estou, que aceitei este desafio que a minha colega Daniela me lançou de estar aqui presente para dar, no fundo, um pouco daquilo que é a minha possível contribuição para este evento. E porquê? Porque, sem dúvida, que faz sentido nós termos esta ligação entre a academia e o tecido empresarial, acima de tudo entre os alunos, a academia e o tecido empresarial, fazendo um triple helix que é muito enriquece aquilo que é o nosso contexto e que todos nos apraz no sentido de fazer crescer e de fazer projetar a Universidade dos Açores. Daí que uma nota de felicitações à Daniela pela iniciativa, ao Tiago Melo e ao Netua pela integração que fizeram, à Faculdade por acolher efetivamente esta iniciativa em si e também já agora à equipa que fez a edição técnica e que se vai levantar para sair deste blog que realmente fica com um bom aspecto. Bem, olhando para este painel que aqui está ao meu lado, sinto-me perfeitamente em casa e tenho que o dizer com grande orgulho, porque tenho contado com todos eles, de uma forma ou de outra, para marcarem o meu percurso nesta academia e o meu percurso no domínio do turismo. Por isso, quero deixar aqui o meu primeiro bem-aja a todos eles. Mas como não estou aqui para falar, mas acima de tudo para os ouvir falar, vou começar por apresentar quem se encontra à minha direita e depois à minha esquerda e passar-lhes a eles assim a palavra. Eu tenho aqui ao meu lado direito, mais distante, a Andreia Pavão, o Carlos Picanso, a Joana Damião e o João Luís Cogombrero, que vocês ainda há pouco viram referir. Eu gostava de dar nota que a Andreia é economista e gestora hoteleira e desde 2016 assume as funções enquanto diretora-geral e CEO do canadiano Urban Nature Hotel. Tem um mestrado em Economia pela Nova School of Business and Economics e ainda tem uma formação em liderança pela Harvard Business School. Como nós podemos ver, é um percurso rico em termos de formação académica e se forem notar, todos aqueles que me acompanham aqui neste painel e depois ao longo da minha explanação dos currículos vão verificar que são pessoas que têm investido muito nesta procura do conhecimento nas mais diversas facetas e que não se contentam por um dia terem tirado uma licenciatura ou por um dia terem adquirido um grau. Há sempre um conjunto de outros conhecimentos que eles procuram enriquecer. Eu posso ainda acrescentar que a Andreia foi vogal da direção da Associação de Turismo dos Açores entre 2019 e 2022 e é desde 2022 membro do Conselho Geral da Associação Hoteleira de Portugal e é representante regional da Associação de Hotelaria Portuguesa nos Açores. É também uma das pessoas que abre todos os anos as portas aos alunos da cadeira de Técnicas de Hotelaria para lhes mostrar como é que funciona o back-office, nomeadamente em termos de revenue management, o que não deixa de ser uma iniciativa muito interessante. O Carlos traz-nos aqui um desafio diferente, até porque o Carlos é um percurso em contínuo e um colega de muitas outras partilhas em termos da sua visão dos Açores, que é uma visão muito interessante. É atualmente diretor comercial e de marketing da Futurismo Azores Adventures e é embaixador para Portugal em dois grandes conselhos, um deles o Transformers Travel Council e o outro Adventure Travel Trade Association. Foi durante 10 anos responsável por aquilo que era a formação para empresas da Escola de Formação Profissional de Hotelaria. Presentemente está a desenvolver o doutoramento na Universidade de Aveiro no domínio do turismo e tem feito umas incursões engraçadas noutros domínios paralelos neste contexto. Colabora com a Universidade dos Açores todas as vezes que lhe é solicitado em termos de lecionação e ajuda a formar os nossos alunos. Aqui do meu lado esquerdo tenho a Joana e o João Luís. Vou começar pela Joana, que ladies first, que é licenciada em Direção e Gestão da Hotelaria pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. É fundadora e diretora-geral da Senhora da Rosa, Tradition and Nature Hotel, que abriu em abril de 2021, um desafio que ganha forma e consistência e que a fez recentemente ganhar o prémio de melhor gestora do ano no âmbito das 100 melhores empresas dos Açores em 2021.
Para além disso, trabalhou em inúmeros hotéis independentes e em grandes cadeias hoteleiras a nível nacional e internacional, nas quais também, para além de ter desempenhado diversos cargos, também foi agraciada com diferentes menções e prémios pelo seu desempenho a esse nível. O João Luís Cogombreiro, além de ter tido a honra de o ter tido como orientante, e isto é sempre um desafio enorme, conseguir orientar alguém que percebe do métier muito mais que nós. É formada em gestão hoteleira, foi bolseiro da região autónoma dos Açores e completou uma pós-graduação na Suíça em Hotel Management, no Centro Internacional de Lyon. Posteriormente, não ficou satisfeito com esta competência e foi tirar a licenciatura em Estudos Portugueses e Ingleses e o mestrado em Gestão de Turismo Internacional, e tem vindo a acompanhar e a adicionar a todo este percurso outras formações e outros elementos que acredita fazerem parte e lhe darem uma capacidade e competência diferenciada. Posso-vos partilhar em confidência que numa conferência em que eu desafiei a ele e a outra aluna de mestrado a participarem comigo, tive o prazer de ouvir falar 6 línguas em menos de 10 minutos, o que deixa qualquer pessoa embebecida com esta capacidade. Desde 2010 é cônsul honorário da Alemanha nos Açores. É assim, eu podia-vos continuar aqui a falar do percurso destas 4 pessoas, muito rico, com grande capacidade de nos fazer aspirar a ser sempre e mais e melhor, mas eu gostava de passar um pouco mais à frente e passarmos efetivamente àquilo que nos traz, que são as tais questões de fundo que nos levam a refletir sobre a importância de estarmos num processo de formação contínua enquanto pessoas, enquanto estudantes, e em especial quando estamos numa área que é tão dinâmica e tão apaixonante como o turismo. Quando se procura traçar aquele que é o perfil ideal de um recém-licenciado em turismo, constata-se que deve de ser alguém que tenha adquirido conhecimentos teóricos e práticos em áreas conexas com o turismo, com a hospitalidade, com a gestão de negócios, com o marketing, com a comunicação, com os recursos humanos, com a tecnologia. Eu ainda vos podia continuar aqui a dizer muito mais e vocês iam me dizer, bem, então está a tocar em quase todas as nossas cadeiras, mas ainda vos posso dizer que tem que ser alguém que tem paixão por resolver problemas, alguém que tem paixão por encarar desafios e ser capaz de tornar aquilo que os outros pensam como time spent and time invested. E porquê? Porque as pessoas cada vez mais, e tal como 2 dos meus colegas o viram muito recentemente, nós cada vez mais estamos à procura de experiências memoráveis e as experiências memoráveis só acontecem quando nós as vivenciamos com a ajuda de quem está nos destinos, nos hotéis, nos restaurantes, em todos os stakeholders, e que nos são capazes de fazer pensar que eu não só gastei o meu tempo, como eu investi o meu tempo em algo que eu vou levar comigo para a vida enquanto recordação. Eu acho que a pandemia tornou esta nota muito mais clara, muito mais evidente, e todos nós queremos aquilo que nós podemos levar na nossa bagagem das memórias. E daí que a minha primeira pergunta, e é um desafio para todos vós, é identificar e questionar-vos quais é que vocês acreditam que são as maiores dificuldades que um recém-licenciado na área do turismo acaba por demonstrar, quais são as fragilidades que eles têm quando entram no mercado de trabalho, o que é que as vossas organizações podem fazer para minimizar esse desafio. Eu agora vou baralhar tudo e vou começar aqui com o Carlos, até porque é aquele que vai ser capaz de falar fora da dimensão da hotelaria. Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, acima de tudo, e parabéns por esta iniciativa, que eu acho que pode ser muito, muito interessante para todos, especialmente na ligação às empresas. Eu acredito que a Academia deve fazer bastante, também para facilitar esta transição, porque é efetivamente uma transição que às vezes é violenta, e eu também passei por ela, porque também já estive nesta casa, já saí desta casa, já comecei o meu percurso, e ainda também a palpar o terreno, a perceber onde é que estava o mundo académico e onde é que está o mundo profissional. E por vezes o que se nota bastante, temos quase 2 polos. Temos aquele que chega e que quase não fala e que tem receio de tudo, e temos aquele que quer fazer tudo. E às vezes esquecendo que também tem outras pessoas lá que
têm de saber respeitar, ou seja, as dinâmicas de poder dentro de uma empresa, de relações que se estabelecem, de quem é que está mais tempo, quais são os procedimentos da empresa, são diferentes de tudo o que vocês são habituados neste momento. E há, por vezes, esta dificuldade em conseguir... por vezes há uma fome enorme de mostrar, especialmente na parte dos estágios, em que devem ser encarados como uma tentativa de mostrar quem vocês são e o que é que podem trazer. Mas há que saber também gerir essas relações com os vossos colegas e conseguir meter a parte teórica ao serviço daquilo que são os objetivos de uma empresa. Eu diria que a grande dificuldade, não entra depois na parte das empresas, da organização, é às vezes essa questão do sonho que vai, da energia que está e como é que vocês conseguem lidar com os colegas para colocar isso ao serviço de um coletivo. Muito bem. Joana? Bem, eu acho que há aqui uma parte... Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui presente. Aquilo que noto na minha realidade, e que é uma realidade pequenina, mas vale o que vale, é que, exatamente como o Carlos dizia, há aqui dois estilos. Há pessoas que são extremamente, têm muita vontade, mas não têm a facilidade de se adaptar ao meio, e há outras pessoas que têm uma apetência mais natural. E eu acho que tem tudo a ver também com a parte prática que é lecionada nos cursos. Eu venho de uma realidade, se calhar, um bocadinho diferente, porque na minha época, não é? Já lá vão uns anitos, havia uma componente prática obrigatória muito longa, muito extensa, e que para nós era uma chatice na altura, mas que realmente, hoje em dia, olhando para trás, fazia todo o sentido, porque preparava-nos para o mundo real do trabalho. E aquilo que eu noto, e temos também muitos estagiários, e também temos pessoas sem serem estagiários em primeiro emprego da sua vida, que é curioso, em que nós não fazemos qualquer distinção, estamos de braços abertos para receber, e há todo um protocolo de recepção a essas novas pessoas para que se possam ambientar da melhor forma possível à empresa. Mas sem dúvida que tem muito a ver com o que é feito nas escolas, nas universidades, essa componente prática se os deixa mais ou menos à vontade, e é isso que depois também vai fazer com que nós, na empresa, tenhamos que também dedicar mais ou menos tempo a essa pessoa até ela se poder tornar autónoma. Muito bem. Andréia, estás numa empresa que já tem um historial um bocadinho maior que aqui da Joana. Como é que vocês veem estes desafios e o que é que têm feito para ultrapassar estas barreiras por parte dos estudantes? Olha, antes de mais, agradecer o convite, acho que nós é que ficamos embevecidos com esta apresentação. Dizer totalmente de acordo com o Carlos, é muito importante a universidade estar aberta para o exterior, e se pudesse dar só uma notinha prévia, assim, de ousadia, dizer que se houver uma única coisa para reterem hoje é a importância do networking, que estes momentos onde se conhece pessoas, onde se ouve as pessoas, nunca na vida profissional se deve desperdiçar uma oportunidade de conhecer alguém. O networking é fundamental na procura de trabalho e pela vida fora. Portanto, estes momentos que a universidade proporciona são muito importantes. Relativamente a este desafio, eu acho que nós agora estamos confrontados com uma questão que é geracional, e a Joana falava disso, a diferença do nosso tempo para agora. Acho que a grande questão aqui é a gestão das expectativas, de quando as pessoas chegam, que expectativas é que elas têm. Nós temos expectativas sobre quem vem trabalhar connosco, mas quem vem trabalhar connosco tem expectativas sobre o que é que vai encontrar. Eu acho que o grande estímulo, a grande mudança de paradigma face aos nossos há 15, 20 anos, quando começávamos a trabalhar, é esta diferença no que é que as pessoas esperam hoje em dia. E sobre isso, o que vos diria, em particular, é transversal ao turismo, mas em particular em hotelaria, nós chamamos a área da hospitalidade, onde quem fica connosco é o hóspede, não é um cliente, é um hóspede. Em inglês é o guest, certo? O que faz de nós, de certa forma, um anfitrião. O que faz com que pessoas que trabalham, em particular em hotelaria, mas é transversal ao turismo de uma maneira geral, têm que ter 3 aspectos presentes. Um é a disponibilidade, e isso também, em termos muito práticos no recrutamento, eu acho que qualquer pessoa vos dirá isso, disponibilidade em termos de tempo que é dedicado a esse sacrifício, às vezes, da nossa vida pessoal, dos fins de semana, dos feriados, das horas, dos turnos. Pronto, isto é importante terem presente. Não se pode chegar com uma expectativa de ter um trabalho das 9 às 5, porque isso não existe para quem trabalha no turismo. Ponto número 1, prévio. Número 2, a polivalência. Esta questão que foi tão bem trazida sobre resolver problemas. Não é só isso, é isso e é muito mais, é nós estarmos presentes para tudo e mais alguma coisa. Portanto, há uma necessidade de estarmos preparados para resolver uma série de questões, para estar perante vários cenários,
que tem que estar presente. Portanto, nós não estamos nunca circunscritos numa tarefa que começa aqui e termina ali. Quem trabalha inclusivamente no housekeeping não vai só fazer limpeza. Quem trabalha na recepção não vai só entregar uma chave. E isto é um pré-conhecimento que é preciso ter para quem começa a trabalhar isso, essa polivalência, esta disponibilidade pessoal e, sobretudo, perceber que tem tudo a ver com pessoas. Nós não vamos trabalhar numa área industrial onde é produzido um produto, nós estamos na área de serviços, mas em particular quando o nosso serviço tem a ver com lazer, quando o nosso serviço tem a ver com prazer, com descanso, com momentos da vida das pessoas que são muito importantes, seja porque é umas férias em famílias, ou porque são uma lua de mel, ou porque podia estar aqui o resto da tarde a vos contar histórias de momentos que são tocantes da nossa vida. Nós, só vos dar um exemplo, nós recebemos o ano passado um casal que veio estar de férias e eles vieram-nos dizer, olha, o meu marido tem um cancro e ele vai morrer. E nós viemos fazer estas férias, são as nossas últimas férias de família. O que é que se responde a isto? Eles nem sequer sabem estar preparados para isto. E isto acontece em situações felizes, tristes. Portanto, este investimento de tempo, e é preciso gostar-se muito disto, é preciso estar com uma disponibilidade incrível, ter uma vocação. Eu sou suspeita, se calhar nós os quatro somos suspeitos, somos pessoas apaixonadas por isto. E gostava, se calhar, de vos deixar um bocadinho isto. É preciso gostar-se muito, porque é uma área incrível e que nos traz imenso retorno, mas que também exige muito de nós dessa disponibilidade, dessa predisposição. Portanto, quem vem para aqui tem que saber que isso existe. Portanto, não pode vir na expectativa de quem vem fazer procedimentos administrativos ou de quem vem produzir um produto numa cadeia de que começa e termina numa determinada hora. Isto é muito importante. Portanto, acho que a gestão das expectativas, que também é uma questão geracional, que também tem a ver com o tempo, com a geração atual, com a vida, os dias e com tudo o que a pandemia fez mudar, do que é que nós esperamos para a nossa vida, do impacto que queremos dar. Por isso, acho que a grande diferença aqui tem a ver com isto, face a quando nós começamos a trabalhar. Bem, não querendo dizer que o João Luís tem um bocadinho mais de experiência, porque alguns daqui... Não querendo. Gostava de voltar a colocar esta pergunta, acrescentando só aqui que têm sido sempre muito ricas as partilhas que tens trazido às cadeiras aqui na Universidade dos Açores, nomeadamente na ótica de recursos humanos e na área de técnicas de hotelaria, em que acabas por partilhar um bocadinho daquilo que é o expectável por parte das empresas. E estando num grupo hoteleiro como o Grupo em Saúde, não é só a experiência de um hotel, mas é a experiência de um grupo todo nesta área. O que é que tem sido feito efetivamente para, no fundo, fazer os recém-licenciados sentirem que fazem parte dessa grande equipa? Bom, antes de mais, agradecer o convite. Vamos começar por aqui, porque acho que é fundamental conhecer e agradecer a ideia que a reitoria, depois também a Faculdade de Economia e Gestão e também na pessoa da doutora Daniela Fontânio pelo convite, uma vez que é o nosso ponto de partida, que eu agradeço e peço que estão os meus colegas que também aproveito para cumprimentar, realmente o reconhecemos e achamos que esta ligação é talvez o ponto de partida para a resposta, uma vez que realmente as empresas precisam da academia, precisam das escolas profissionais, precisam de todas essas entidades que estão à nossa volta e que talvez tenha sido este, num determinado momento, o ponto mais fraco do elo do sucesso de todos os players, neste caso talvez mais nós nos hotéis e nas agências e nas empresas de animação turística, sentirmos algum gap, algum distanciamento entre essas entidades. Aliás, o que estamos aqui a sentir é exatamente o sentido inverso, é o sentido de se aproximar e de trabalhar em conjunto e sobretudo, concertar estratégias para o objetivo final, que é realmente conseguirmos, se quisermos, a nossa quintessência é conseguirmos a empregabilidade de todas as pessoas que saem da faculdade. Isto, no fundo, é a quintessência de todos nós que aqui estamos e todos que estão aí sentados devem estar a pensar, sim, um dia gostaria, mal acabasse o curso, de empregar-me ou de ter uma afinidade com uma empresa, com um projeto que eu tenha escolhido ou que tenha ido a uma entrevista que preparei para poder ganhar a vaga e ganhar a ocupação. Em relação à questão da dimensão, que eu acho que é pertinente, penso também não será por acaso que estou aqui, tem a ver com o facto de trabalhar num grupo
que tem 8 hotéis, portanto tem um negócio muito forte a nível da hotelaria e no turismo, onde investe há largos anos. Mas mais importante do que ter investido até aqui é o propósito do grupo estar continuadamente a investir. Aliás, penso que muitos dos que aqui estão saberão que o Grupo Bem Saúde, nomeadamente na área de negócio Bem Saúde Turismo, criou um prémio de excelência para o melhor aluno de cada ano, portanto, de cada curso na área de turismo, com um prémio pecuniário não sendo significativo de 1.000 euros quando termina este curso, uma pequena cerimónia de entrega, mas privilegiando naturalmente o desenvolvimento e a capacidade que estes alunos trazem, que podem trazer para o mercado, dar uma tónica muito importante do resultado, do mérito desse aluno em relação à faculdade também, que o preparou para conseguir ter aquele mérito em relação aos colegas. No último que aconteceu, foi realmente maravilhoso estar e poder assistir. As pessoas que estiveram aqui, muitos que estão aqui assistiram e viram a maravilha que é estar numa sala e ver uma ovação ao melhor aluno, mas todos os outros que ali estavam também eram alunos e também se reviam nessa grande mancha de sucesso e de mérito. Em relação à questão de como nós gerimos esse fluxo, nós fazemos um trabalho um pouco preparatório, um pouco antes de tudo acontecer. A BC do Turismo tem um trabalho um bocadinho mais pesado, naturalmente com um hotel comum, porque também tem um fluxo muito maior de pedidos e de conexão com essas escolas hoteleiras, mesmo universidade, a nível dos Açores e também a nível do continente, e alguns projetos fora de Portugal, na qual o objetivo é justamente selecionar quem são os nossos parceiros, enquanto grupo económico que se dedica ao turismo e nessa lógica, sobretudo à área da hotelaria, criar protocolos a nível da área, sobretudo da parte inicial do estágio e potencialmente fazer um estágio maior, de entrar já no estagiário LTU, que também é outra questão que eu acho que é bastante crítica, que tem aqui bastante espaço de abordagem, e depois de escolher realmente quem são os nossos parceiros, os nossos preferidos. Vamos lá ver, aqui no caso dos Açores, sem dúvida a Universidade dos Açores é um dos principais, digamos, escolhidos nesse projeto educativo e depois de transformação para a observação, para a integração em estágio e potencialmente em emprego, mas também as escolas hoteleiras. O objetivo, naturalmente, qual é? É conseguir preparar também e gerir um pouco essas expectativas que a Andrea estava aqui a pouco a falar, que são críticas, e acho que é aí que tudo começa. Portanto, é nessa fase, é perceber o que é que a academia, o que é que a escola profissional quer fazer e quer como projeto de estudos para os seus alunos, e depois nós também já estamos ali na montante próximos dessa decisão. Claro que depois há toda uma fase preparatória dos estágios para se colocar os alunos em estágios nas unidades. Naturalmente nós não aceitamos estagiários enquanto não falarmos com os responsáveis de turma com quem vamos lidar. Queremos conhecer o aluno pela voz da professora ou da orientadora ou da formadora, queremos informação complementar daquele jovem, ou daquela jovem, e depois é que passamos para a segunda fase, que é realmente acolher aquele aluno da melhor forma, com todos os conteúdos possíveis de conhecimento, de abordagem, antes de irmos para a entrevista. Isto é, nós também nos preparamos para as entrevistas, não é só os alunos, o potencial que vem ter connosco para uma oportunidade de emprego, que se prepara para vir lá connosco. Nós também nos preparamos para ter, porque nós também temos expectativas. Nós fazemos gestão de expectativas, não é só o lado do aluno. Portanto, eu acho que isto é bom deixar isso bastante claro, porque é um ponto que eu acho que muitas vezes falhamos. E se calhar falhámos no passado também por isso. Portanto, eu diria que a questão essencial é, em termos de grupo um pouco maior, em termos de quantidade, porque somos cerca de 700 trabalhadores na área de turismo, portanto, estamos a falar de hotéis que já têm, alguns hotéis têm mais de 100 trabalhadores, portanto já é uma dimensão considerável. Naturalmente que há hotéis também que estão dispersos, portanto Faial, Teixeira, e também temos uma em Lisboa, São Lisboa, e os restantes 5 aqui em São Miguel. Portanto, face a essa dimensão, temos que nos preparar de uma maneira diferente, muito mais encorpada e pensando naquilo que eu acabei de dizer. Em relação ao conteúdo já quase na fase final,
temos muito cuidado na questão da apresentação da nossa versão do potencial da vaga a poder, digamos, ser entrevistado o aluno ou o estagiário potencial interessado que foi para uma plataforma online. Portanto, nós, porventura, podíamos divulgar nos jornais, mas só utilizamos o Facebook e o site dos hotéis, neste caso do grupo, que é um site de emprego, para conseguir, digamos, canalizar o fluxo de entrada dos nossos potenciais interessados. Tudo via online, em formato digital. Se aparece potencialmente uma pessoa que presencialmente aparece no balcão de uma recepção, obviamente no mesmo vamos receber a pessoa e vamos converter rapidamente num modelo de entrada via digital. Porquê? Porque, falando de uma organização que tem 3.300 trabalhadores, não nos interessa ter essas saídas de estrada, não é? Interessa-nos tudo que seja convergido para um canal único de entrada, através do Departamento de Recursos Humanos, que depois trabalha e reelabora e faz também a sua pré-seleção antes de mandar para os hotéis. Sim, digamos, um aperço, pelo menos, é essa a primeira etapa. Certíssimo. Muito obrigada. Eu agora desafiava aqui a Andreia a refletir connosco um bocadinho mais com relação àquilo que também são um bocadinho os desafios que nós temos neste setor. Nós sabemos que é um ambiente que está em perfeita mutação, que nós temos visto imensas alterações, a dinâmica e o conceito de sustentabilidade já há muito que foram incorporados. Nós neste momento já estamos a fazer outro tipo de incorporações e isto leva a que as pessoas tenham que ter determinadas características, determinadas posturas e atitudes, e aqui o desafio era: quais são os principais requisitos que alguém tem que ter para fazer parte do vosso grupo? Para além de se chamar Sara. Acho que as posições dentro do hotel variam muito naquilo que serão as competências em termos de hard skills, não é? Se nós estamos a entrevistar para a recepção, ou para o housekeeping, ou para o marketing, estamos a entrevistar perfis diferentes em termos de competências técnicas, não é? Pronto. E à partida há um perfil de identificação de conhecimentos, portanto que vai variar. O que será comum numa primeira fase, quase aquela identificação do quem é que vem vestir a nossa camisola, quem é que entra para a nossa equipa, não é? Eu diria que hoje em dia é muito importante olhar para as chamadas soft skills, não é? E tentar perceber aquilo que dizia há bocado, que é qual é a predisposição daquela pessoa, qual é o perfil daquela pessoa em termos de disponibilidade. Isto é pergunta, acho que número 1. Porque muitas vezes as pessoas não têm uma ideia muito próxima daquilo que é a realidade, não é? E tentar perceber como é que elas são, que expectativas têm, como é que funcionam, que experiência, a experiência profissional diz muito. Eu concordo um bocadinho com o João Luís no aspecto em que tradicionalmente a forma em que os alunos entravam era sempre via estágio e isso era ótimo. Hoje em dia já não acho que seja tão comum porque tem havido muito menos alunos a sair, principalmente das escolas profissionais. Tem sido muito menor o número absoluto de alunos a sair, portanto não dá para absorver, o mercado está a precisar muito mais pessoas do que o número de alunos que estão a sair. Naqueles cursos técnicos puros e duros de recepção, de mesa bar, de cozinha e afins. Portanto, hoje em dia já é menos comum começar por aquela que era a via ideal, que era efetivamente esse percurso de sermos contactados por uma escola, conhecermos o perfil do aluno, ele ter aquela até a entrevista inicial antes da fase do estágio, vir ao estágio e depois efetivamente ter o contrato de trabalho. Hoje em dia eu acho que isto já não é assim tão fácil de conseguir. O que acabamos por ter pessoas que vêm de experiência que estão entre os colegas. Hoje em dia há uma mudança de cadeiras, como é que eu vou dizer, sem ser tão um bocado isto, as pessoas estão a oscilar muito dentro da mesma área, oscilar muito entre empresas, às vezes por questões muito simples, como a minha casa é mais perto do Hotel X, portanto eu estou a poupar em gasóleo, em custo de transporte, portanto eu estou a alternar. Isto é muito comum, as pessoas dizem, olha, eu gosto muito de trabalhar no sítio X, mas eu estou a gastar 200 € por mês em combustível, e então isto aqui dá para vir a pé.
Às vezes é tão simples quanto isso, portanto, a transição. Outras vezes tem a ver com horários, sobre ter horários repartidos ou ter horários fixos, portanto, hoje em dia acabamos muito por tentar perceber de onde é que as pessoas vêm, que experiência que tiveram, conseguir um telefonema ou outro, porque ainda somos uma terra pequena, de conseguirmos identificar as pessoas e tentar ter algum feedback, alguma recomendação, o que também é difícil, mas sobretudo diria que é um misto, vai ter que ser um misto entre aquela que é a avaliação de competências técnicas. Aqui, no caso em particular de quem sai da universidade, acho que é um perfil diferente de quem sai no ensino profissional. E, infelizmente, nós absorvemos mais do ensino profissional do que provavelmente de licenciatura, não é? Mas quem vem da licenciatura já terá outro tipo de percurso, mas eu diria que apostem muito em tudo o que for experiências complementares à vossa formação. Tudo o que for enriquecedor para o vosso percurso como pessoas, porque nós somos técnicos, mas nós o que damos no nosso trabalho também depende da experiência que nós temos, que muitas vezes é pessoal. E se podia-vos dar um conselho que pode parecer um bocadinho ingênuo, mas acho que para quem vem para esta área, viajem o máximo que puderem. Quanto mais hotéis conhecerem, quanto mais destinos turísticos conhecerem, quanto mais oportunidades tiverem de contactar com... E às vezes isto não precisa ser só uma viagem física, às vezes pode ser uma coisa tão simples. Nós, às vezes, em reuniões de staff fazemos isso, que é visitar hotéis, pelos sites, pelas visitas virtuais, ver experiências, ver ideias novas, ver conceitos diferentes. Então, este enriquecimento de nós percebermos o que é que se faz pelo mundo fora. Hoje em dia é tão fácil, tão acessível, às vezes só em social media, só visitar os perfis de Instagram dos hotéis que há pelo mundo fora, a gente consegue perceber tudo e mais alguma coisa do que existe, das experiências que estão lá. Portanto, quanto mais ricos puderem ser na vossa formação pessoal e técnica também, acho que isto é um plus no momento do recrutamento e da seleção. É verdade, e acrescento e faço aqui nota de que uma das coisas que se denota é que aqueles que viajam acabam por ter não só a tal experiência em termos de ser como clientes, como também conseguem entender algo maior que é aquilo que me vai levar à pergunta aqui ao Carlos, que é o turismo com propósito e como é que nós efetivamente conseguimos canalizar talentos, recursos humanos com bons talentos e que os conseguimos cativar e atrair e reter nas nossas organizações de maneira que eles consigam efetivamente oferecer as tais experiências de propósito e com propósito para quem nos visita. Atendendo até àquilo que temos ouvido falar, que os Açores são sem dúvida um ótimo destino para um turismo com propósito. Eu agora vou deambular um bocadinho mais também. Estou a olhar para as vossas caras, desde a altura em que a Sara, por exemplo, foi minha aluna, que eu habituei a olhar para as vossas caras e ver as reações, às vezes, àquilo que parece ser um mundo muito longínquo. E nós, que estamos aqui, viajamos bastante. Chega uma altura que deixa de ter piada, acredito. Quando a gente acorda numa cidade já não sabe onde é que está. Mas, para terem a ideia que nada é impossível, eu sou da Graciosa. Sou de um tempo que da Graciosa era a África lá para trás. Eu sou de um tempo que vocês já nem sabem o que aconteceu. E eu cresci dessa forma. Eu sou filho do mestre de construção civil e de empregada doméstica. A primeira vez que saí do país tinha 20 anos porque ganhei uma bolsa desta universidade, um prémio de melhor aluno da licenciatura. Foi a primeira vez. O meu filho tem 10 anos hoje em dia. Já vejo um bocadinho mais. Mas ontem, à 1h, o meu filho estava comigo e com o meu pai, que tem uma padaria, estávamos os três a pegarem molhos de videiras, de vinhas, e a levar para a padaria. E é isso que eu faço questão que o meu filho vá fazer sempre à Graciosa. A minha esposa, que é médica, que sempre pode, vai para a Graciosa também fazer a mesma coisa. Por isso, o mundo não é assim tão distante quanto às vezes vocês possam parecer, que está muito fora do nosso alcance. Okay? Nunca se esqueçam disso. Aquilo que parece às vezes impossível, não é. Eu já fui a sítios no mundo, quando era puto, via aquilo e nem sabia que tinha o mesmo... Pensava até que era um outro mês diferente. Eu sou desse tempo ainda. Nós vivíamos numa escuridão de conhecimento. Uma coisa interessante sobre isso. A Teresa estava a falar do time well spent, time well invested. De um senhor que é o Joe Pine, que todos nós idolatramos. Eu estou a fazer o meu doutoramento com ele. E eu há
3 semanas estive com ele, estou a ter formação com ele, uma coisa que eu sempre sonhei, e o homem entra-me na sala de palito na boca, e eu fiquei a olhar para o homem e pensar, eu tenho uns livros, queria pedir um autógrafo, mas esse palito está-me a dar cabo do sistema. E nós estamos a falar sobre isso, e eu adoro a questão do Purpose-Driven Companies, e eu tenho muito orgulho que nós fizemos isso com a equipe, eu já vos explico, e o homem chega lá e diz, o purpose das empresas já não serve para nada, agora preciso do purpose dos clientes. E eu, caramba. Agora já temos os clientes também. E depois também temos o purpose, o propósito dos funcionários. Agora temos 3 propósitos aqui a baterem uns nos outros. Eu agora vou para 2015, estava na escola hoteleira, responsável de formação, o dono da Futurismo telefona-me e diz-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que foi, cara, nós estamos a fazer um bom dinheiro, damos lucros, pagamos 15 meses de ordenado, o pessoal não está feliz, eu não sei o que é que está aqui a passar. E eu tinha um programa de formação e nós fomos fazer essa formação à Futurismo. Em 2018, ele telefona-me e diz-me assim, eu sei que estás feliz, mas queres mudar de vida? E eu, é interessante, se me deixares ir acabar o meu projeto de ir à África e poder ter férias, eu vou. Eu discuti o meu ordenado e a minha posição 2 dias antes de entrar na Futurismo e depois de me ter despedido de um sítio onde estava há 10 anos. Por isso é a forma como se capta talento. Fast forward, 2019. Entrevista a um ex-colega vosso, o Sérgio. O Sérgio é filho de agricultores da Ponta Garça. Se calhar aqui alguém teve a oportunidade de ser professor do Sérgio. Um miúdo tímido, que nunca tinha sido do país, nunca tinha sido dos Açores, nunca tinha sido de São Miguel. O Sérgio, passado 1 ano e meio, estava a fazer orçamentos de 40 mil euros sozinho. O Sérgio, na entrevista, foi o caos. O Sérgio não falava, o Sérgio não se exprimia. O Sérgio, neste momento, tem palavras-passes minhas. E é a única pessoa a quem eu dou as minhas palavras-passes. E, neste momento, já está a dar formação a colegas mais velhos do que eu. E era um de vós. O Sérgio, há pouco tempo, na BTL, foi à BTL como prémio, porque ele nunca tinha saído dos Açores. Nós, no ano passado, levamos a equipa toda, 40 e tal pessoas, a Santa Maria, durante 2 dias, e percebemos que o Sérgio nunca tinha saído de São Miguel. E decidimos, naquela altura, que tínhamos resolver isso. Então, o Sérgio foi para a BTL e a pergunta para ele foi muito simples: o que queres ver? Pá, e ele lembrou muito, ele disse: o Oceanário. E nós fomos todos para o Oceanário. No último dia da feira, em vez de trabalhar, fomos para o Oceanário. Pronto, o diretor às vezes falha um bocadinho isto. E assim, efetivamente, é conseguir congregar estes propósitos e perceber, em 2018, quando eu entrei no Futurismo, entrei todo satisfeito, conheci a empresa e, mal entro, levo com uma tentativa de comprar a empresa à força aos 2 irmãos. E eu estava em Londres, nunca mais me esqueço, levo com essa notícia em cima e fiquei aqui um bocadinho aos papéis do que é que está aqui a acontecer. Conseguimos, eles compraram uma empresa, um investimento de 1 milhão e muitos euros para controlar toda a sua empresa. Vamos para 2019, melhor ano sempre da empresa, a desorganização completa, faça o que nós queríamos. 2020, melhor janeiro e fevereiro de todos os tempos, Covid. E nós, nessa altura, tínhamos 40 pessoas, estávamos aqui a organizar a empresa e tínhamos, em março, da altura do Covid, tínhamos 12 ou 14 pessoas, nunca tenho a certeza, que estavam, foi uma altura muito blurry, que estavam em fim de 3 anos de contrato. E havia uma decisão muito óbvia, ou iam ou ficavam. E aquilo doeu, aquelas sequências dos apoios estarem ainda a haver ainda os apoios pelo governo, e nós fizemos uma decisão muito simples para tomar. Ou bem aumentávamos o número de pessoas no quadro da empresa para 50, ou bem perdíamos aquela gente toda na altura do Covid. E ficaram todos na empresa. E nós aproveitamos aquele tempo e fizemos algo muito interessante, que foi, nós juntamos 20 pessoas da empresa, os mais velhos e os mais novos, e trabalhamos com eles o que é que os unia no Futurismo, o que é que eles queriam daquela empresa para si e para os seus filhos, o que é que nos diferenciava. E criamos dessa forma um propósito. Os 10 mais novos, altamente qualificados, MBAs, mestrados, etc. Os 10 mais novos são a reserva moral daquela empresa. São os guias mais velhos, os skippers mais velhos, e quando eles falam, os mais novos ouvem e calam-se. E fizemos isso em conjunto. E isso, se vocês forem ao site do Futurismo, está lá. E foi fruto dessa reunião. E a partir daí, os donos agora vão dar, inclusive, ao objeto social da empresa a dizer que todas as decisões que eles tomarem têm de respeitar aquela forma de estar. E a ideia aqui é, atenção, isto não é uma cooperativa, nós não somos comunistas, não fez a ninguém. Nós existimos para dar lucros, nós dividimos os lucros com muitas associações e instituições que temos, e o dinheiro é muito bom. Nunca fiquem com a ideia que não é. Eu gosto muito de abraçar as árvores, mas para a gente as proteger temos que ter forma de... Mas há formas diferentes de unir as pessoas à volta de um projeto, e há formas de liderança, de porta aberta, que às vezes é muito mais complicada do que uma liderança mais tradicional, de reunir as pessoas em volta de algo que para nós é muito simples. Nós queremos ser líderes,
de uma forma impactante e diferente de ver o turismo nos Açores. E por isso queremos pessoas que nos desafiem, inclusive. E nós, eu tenho vários coordenadores e o que eu lhes peço sempre é nunca deixem de tentar provar-me que eu estou errado. E elas fazem isso com muito gosto, diga-se de passagem. Obrigada, Carlos. Bem, Joana, agora é um desafio diferente. Até porque na aula de Recursos Humanos, já há 15 dias, salvo erro, eu perguntei aos alunos que estavam na sala da licenciatura de Turismo onde é que eles gostariam de ir trabalhar. E tive um conjunto muito significativo, algumas caras que eu vejo aqui, que me disseram que era na Senhora da Rosa. Muito bem, fico muito satisfeita. E como tal, eu gostava de perguntar qual é o segredo. O que é que a Senhora da Rosa tem para atrair desta forma? Isso se calhar porque eu estive cá em dezembro numa aula e se calhar lembram-se de mim. Isso é bom sinal. Muito bem. Nós na Senhora da Rosa em setembro do ano passado foi um ponto de viragem na nossa empresa. Nós não temos a dimensão do Grupo Bem Saúde, somos uma empresa pequenina com 42 colaboradores já neste momento, mas sentimos uma necessidade urgente de repensar a área de recursos humanos de uma forma diferente. Até porque ao sermos uma estrutura pequena como o Hotel Canadiano, nem todos os hotéis podem permitir a ter uma estrutura tão especializada em cada uma das áreas. Portanto, nós não tínhamos sequer um diretor de recursos humanos. E eu sou uma pessoa que normalmente gosta de arriscar, mas com os pés bem assentes na terra, mas gosto de tentar uma abordagem diferente. E decidi na altura, em setembro, de termos uma estrutura de recursos humanos muito profissional, não a tempo inteiro, mas uma personagem híbrida, digamos assim, mas altamente profissional para agarrar esta área. Porquê? Porque, sem dúvida, é onde está o sucesso de todos nós, não é? Porque nós, sem as pessoas, não somos ninguém. Já há muitos hotéis que estão a substituir as pessoas por robôs. Eu, concretamente, não acredito nesse futuro, mas, pronto, pode ser uma opinião minha, e acho que dependemos de todos os nossos colaboradores para atingirmos o sucesso e a satisfação dos nossos clientes. Portanto, aquilo que foi feito, e um bocadinho antes, foi olhar para a casa. A casa está desarrumada, abrimos no meio de uma pandemia, foi salve-se quem puder, gestão de prioridades, e essa não era a nossa primeira prioridade. Em setembro do ano passado passou a ser uma prioridade. E se calhar por causa disso começaram a ver também alguma comunicação nossa. Nós não somos muito hard selling em todos os aspectos, vamos muito em linha com o nosso conceito da tradição e da natureza, portanto mais naturais, tranquilos e nada a impor, e começamos a perceber exatamente, ok, quem é que nós temos em casa, qual é o talento que nós queremos reter, qual é o talento que nós queremos desenvolver e quais é que são as posições que nós vamos abrir de agora até abril. E posso dizer que este trabalho, ao dia de hoje, os frutos que estamos a colher ou as decisões que foram tomadas no último mês e meio, foram decisões que foram iniciadas em setembro do ano passado. Há toda uma estratégia por trás. Houve uma reestruturação, por exemplo, são momentos difíceis das empresas, há um reorganizar de pensamento a nível também de serviço e de produto que são extremamente importantes, mas diria que esta figura de alguém responsável pela área de recursos humanos é muito importante, porque no nosso dia-a-dia, não sei se os meus colegas partilham da mesma opinião, grande parte do meu tempo enquanto diretora-geral eu passo a falar com as pessoas, com os meus colaboradores. Às vezes costumo dizer em tom de brincadeira, é quase um consultório da psicóloga, não é? Pronto, por mais que a gente tenha as hierarquias e o mid-management a funcionar, há sempre, as pessoas estão numa fase muito de partilhar os seus problemas e a querer discutir o seu futuro, e nós temos que dar atenção às pessoas. Portanto, acima de tudo, a Senhora da Rosa profissionalizou-se nessa área, na parte de recursos humanos, e também não tem medo em não só ir buscar estágios na área T e L. Nós temos muitas pessoas aqui da Universidade dos Açores, não só na licenciatura de Turismo, mas curiosamente já tivemos algumas de Educação Básica, porque temos um produto aí está interessante que é o Kids Club, em que vamos buscar mesmo educadores para trabalharem no hotel e tomarem conta das crianças, e depois temos todos os estágios profissionais. Mas também vamos buscar pessoas que querem mudar de vida. Tenho um exemplo muito interessante da minha diretora operacional, que é um dos meus braços direitos, tenho o direito e o esquerdo, mas trato-os de igual forma, todos são os dois direitos, que é engenheira de produção alimentar, nada a ver com hotelaria, não é? E que é uma pessoa brilhante e que precisava de uma oportunidade aos seus 32 ou 33 anos que alguém acreditasse nela.
E é às vezes isso que nós também temos que ir à procura de pessoas que não tenham as componentes técnicas, mas tenham os componentes comportamentais que fazem toda a diferença. Porque a parte do ensinar a mexer no sistema, ou o serviço à inglesa ou à francesa, sinceramente, não é o mais crítico neste momento para a minha realidade. Para a minha realidade, aquilo que importa é, como já foi aqui referido por diversos colegas, é a disponibilidade, a flexibilidade, a polivalência e a paixão, a entrega. As pessoas, para trabalharem nesta área, é parte das nossas vidas, não é um trabalho das 9 às 5 em que não se leva trabalho para casa. Muitas das vezes temos que levar o trabalho para casa, mas não seja uma passagem de turno que às vezes fica mal feita e que nós temos de dar seguimento. Portanto, essa questão de estarmos abertos e darmos oportunidade a pessoas que não têm experiência, acho que é uma mais-valia para nós e, sem dúvida, que, de certa forma, também temos que ser um bocadinho mais aventureiros, porque o mercado está muito complicado, está a ser muito difícil de recrutar pessoas com experiência, portanto, nós também temos que formá-las dentro de casa. E por falar em formação, e é aqui mais um aspecto que gostava de partilhar convosco, não só a parte dos planos de desenvolvimento. Nós fazemos avaliações cada 6 meses, agora vamos introduzir um novo modelo de avaliação de feedback 360 graus, portanto o colaborador não avalia somente a sua chefia direta, mas também todos os diretores do hotel, inclusivamente eu própria, portanto nós temos que receber e dar feedback. E eu acho que isso é o que nos consome mais tempo no dia-a-dia, é que isto... As redes sociais também vieram a revolucionar as nossas vidas. Nós estamos constantemente em updates, não é? Em atualizações. E acho que as empresas também no seu dia-a-dia, entre colaboradores e chefias, têm que haver constantemente este feedback. E outra questão tem a ver com perceber quem é que nós temos à nossa frente. Se eu tenho à minha frente, e já aconteceu, vos dou um exemplo muito concreto. Um rapaz que entrou para a equipa de mesa-bar do restaurante Magma. Ele vinha com pouca experiência, mas com muita vontade. Ao fim de 2 semanas, nós conseguimos perfeitamente, menos do que isso, perceber que ele era uma pessoa extremamente tímida e que não interagia com o cliente. E um empregado de mesa é um vendedor, também de certa forma, é um embaixador do hotel. Eu tenho uma funcionária ao pequeno almoço, a minha colaboradora, não vou dizer o nome, é melhor não, senão ainda vem buscá-la. Estou a brincar, estou a brincar. Que todas as semanas, depois de ter ela faz pequenos almoços e almoços, ela acaba a fazer um tour pelo hotel. Ainda ontem fez isso com os clientes. E eu acho delicioso. Porque esta senhora não se digna somente a fazer o que está no seu job description, que é fazer o serviço de pequeno almoço e de almoço. Ela sente-se uma embaixadora do hotel. Porque ela percebe que o cliente quer conhecer mais o hotel, leva-os à quinta, mostra o jardim, vai ao tanque de água quente, e ela fica feliz. E com tão pouco... Esta rapariga é valorizada, porque realmente não faz parte das suas obrigações, mas ela contribui para um bem comum, um bem geral, que é a satisfação dos nossos clientes. Portanto, e aquilo aqui, o empregado de mesa, ao fim de muito pouco tempo, nós percebemos que ele não interagia muito e que era bastante tímido, e falando com ele, e está dando e recebendo feedback, ele diz que tinha uma grande paixão por cozinha. E nós percebemos... Ok, mas tens experiência? Não, não tenho, mas cozinho muito em casa. E nós arriscamos, metemos o rapaz na cozinha, o rapaz deu cartas logo no primeiro mês e está lá há mais de 8 meses e já foi promovido após os seus primeiros 6 meses, porque realmente está a desenvolver um trabalho excepcional. Portanto, eu diria que a chave para o nosso pequenino sucesso até agora tem sido estarmos atentos àquilo que se passa com os nossos colaboradores, procurarmos sempre espaço para eles crescerem dentro de... Esta nova geração também gosta de crescer muito rapidamente e nós também temos por aqui algum travãozinho, não é? Porque não se pode, em 2 anos, não se chega ao topo, não é? Há que trilhar muito caminho, mas estarmos atentos e irmos ajudando mutuamente, subindo de grau a degrau nesse crescimento. Bem, antes de passar à pergunta a seguir, vou já só partilhar aqui que no restaurante de sushi aqui da Senhora da Rosa, o Mirante, sim. O chefe foi aluno aqui de Biologia e o subchefe foi aluno aqui de Turismo, pelo que são 2 pessoas que conseguiram também... É verdade, Biologia, eu só soube quando o contratei, e ele é muito conhecido no mercado, mas fica... exatamente. Certíssimo. Bem,
E isto me levava-me à nossa última pergunta. Eu gostava de continuar aqui a conversa convosco, com todo o gosto de tomar café depois, se vocês estiverem interessados. Mas o tempo urge e daqui a bocadinho a professora Daniela corta-me o microfone. E como tal, eu queria só deixar aqui aquela que é uma questão mesmo de fundo. E vou começar pelo João Luís, que é o que é que os estudantes e a universidade podem fazer mais neste momento para fomentar a tal atitude proativa que é preciso e fomentar a adequação de competências àquilo que é o próprio desafio da indústria do turismo neste momento. Peço desculpa. Antes de entrar na resposta, eu pegava um pouco aqui naquele tópico dos purpose que o Carlos estava aqui a comentar. Eu gostava de adicionar aí, pelo menos a nossa experiência tem sido essa, que é, além do purpose do cliente, portanto, guest, portanto, hóspede, e o purpose, nós, enquanto prestadores de serviço, nós criámos, até na altura, um grupo de trabalho muito giro chamado Tradição e Inovação, onde nós adicionamos mais 2 purposes. O primeiro, além destes 2, portanto, o terceiro, era o acionista. Não sei se o Carlos tem interesse em ouvir essa questão, mas é curioso. O acionista também tem um papel muito importante, que às vezes é um bocado esquecido. Há aqui casos nesta mesa onde o acionista também é diretor do hotel, portanto aqui há um 3 em 1, talvez. Conflito de interesses. Talvez não, eu acho que há convergência, os anéis juntam-se. E depois, outra questão também importante é a sustentabilidade no ambiente, bem fora. Portanto, é só aqui uma nota de rodapé que eu achei pertinente. Porquê? Porque o empregador é também que uma entidade um pouco invisível, que ninguém vê, ninguém sabe quem é, mas que é quem está a arriscar um pouco as grandes ideias. Sobre o que é que a universidade pode fazer, o que é que a faculdade pode fazer. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui muito bom, que é já o facto de ter criado algumas disciplinas, um bocadinho já fora da caixa, daquele tipo de conteúdos de estudo da licenciatura de turismo, já é um princípio fundamental, a questão dos mestrados para dar continuidade, onde eu próprio beneficiei, usei e diverti-me a fazer. Outra experiência também muito interessante, por exemplo, aqui a doutora Ana Isabel Muniz, que está ali sentada, também muitas vezes faz, sem me dar conhecimento, mas normalmente já falámos nisso várias vezes, que é pôr os alunos a sair da universidade e irem para os hotéis fazer trabalhos, para as agências, para onde for, mas estar em contato com a realidade. Isto é, chegam lá, batem à porta e nós temos que fazer um pouco o que a Joana estava a dizer, que é fazer de cicerones, mostrar, vender o que é nosso, mostrar a realidade sem qualquer tipo de filtro. Isso é fundamental. Portanto, nós somos o que somos, não há espaço para todos, cada um tem o seu nicho, cada um trabalha o seu posicionamento. Portanto, não há aqui problemas de sermos concorrentes, ou não somos concorrentes, isto é, vamos para o mesmo sítio, para o mesmo fim, que é conseguir ter o interesse do cliente, volte e que fique feliz e que goste de estar connosco. Queremos o acionista feliz porque continua a investir e consegue ter meios para pagar os seus ordenados e ter o trabalhador feliz, naturalmente com a oportunidade de superar e porventura alcançar as expectativas que ele tem numa próxima remuneração e da atualização de vencimentos, claro que isto também é crítico, mas não é só isso. Portanto, a questão que a universidade pode fazer connosco, enquanto empresas, é justamente, eu acho que é sobretudo encurtar a distância. E encurtar a distância quer dizer a questão dos estágios serem uma rotina muito mais presente, a questão, porventura, de trazer mais o profissional ou à universidade, à academia, e a academia também ir mais às empresas, que também é fundamental. Outra questão também é os alunos, os que estão aqui e outros que não estão, mas que certamente são parte interessada, o tempo que perdem no Facebook, se transitarem todo o tempo que têm no Facebook para um LinkedIn e conseguirem conhecer as pessoas, ter uma abordagem não digital, mas pessoal, de interação, criar blog, criar tertúlias, nem que seja online, fazer 4, 5 pessoas a falar ao mesmo tempo sobre o mesmo tema. Por exemplo, agora o Governo vai ter uma viatura que vai transportar daqui para ali, para na Lagoa de Fogo não ter lá 20 autocarros. É interessante ou não é? É polémico, não é? Discutir, falar. Mesmo outras ideias que estão na forja, a questão dos hotéis, o overbuilding, que é um problema que nos aflige todos. A questão da importação de jovens que podem vir de fora, a nível de os jovens imigrantes,
os nómadas digitais, todo este universo à volta dos Açores que temos, que pode ser potencialmente interessante com esta história da quebra da necessidade do visto para os nossos colegas falantes de língua portuguesa, dos PALOPs, que em 15 dias podem ter um visto para entrar em Portugal. Isso é uma novidade excepcional. Tudo isso são oportunidades para nós, também em termos de universidade, que é ter universos mais abertos, mais globais, para conseguir fazer o que a gente precisa, que é ter pessoas a circular, pessoas a entrar no mundo do trabalho, se calhar não naquele esquema que se calhar um pouco a minha geração apanhou, que é o emprego para a vida. Felizmente eu não tenho um emprego para a vida, tive na minha vida muitos projetos, por acaso, na mesma empresa, por acaso. Mas o que me interessa aqui é que, e vejo que a tendência, como se falou aqui há pouco, várias menções sobre isto, que é tendencialmente uma pessoa que quer trabalhar 2, 3 anos no mesmo sítio e depois toca a ir para outra experiência. E nós temos que estar muito preparados para isso, temos que estar cientes que isso vai acontecer. Muitas das pessoas que às vezes nos pedem demissão, eu olho para as pessoas e digo, só fazes bem, porque ficar aqui mais um ano no mesmo, se calhar não é a melhor quantidade que tens que saltar para outra experiência, fazer outras coisas. As soft skills que se falou aqui, que são fundamentais, a questão do trabalho de equipa, a questão da solidariedade entre os colegas, trabalho voluntário noutra comunidade, noutra área de negócio, conhecer a transversalidade, estar no outro lado. As universidades têm um papel aqui fundamental. As universidades têm uma coisa que eu já vi feito em muitos sítios e que aqui acho que deviam retomar, o Open Day. Ter um Open Day. As universidades terem as suas faculdades abertas num determinado dia que qualquer pessoa possa visitar, os pais curiosos, saber o que é que vão fazer com os filhos que têm em casa com 16 anos, virem espiolhar a universidade, conhecer a universidade. Nas nossas empresas já fizemos isso. Exatamente. Por exemplo, nós fizemos o Talent Day. Já fizemos 3 anos seguidos o Open Day e tivemos montes de gente a candidatar-se. É uma ótima, mas acho que sim. E isto faz todo o sentido, porque é também o sentido de abrir à comunidade. A universidade, se tem nome universidade, não é uma caixa, é algo aberto, em princípio. Não é? Portanto, eu acho que há aqui muito trabalho que a universidade não deve sentir que deve fazê-lo sozinha, mas que tem aqui muitos players em vários níveis de anéis de envolvimento, certamente a um nível muito mais formal, reitoria, institucional com as empresas, a um nível, mas a um nível dos professores, com os operacionais, como nós estamos aqui a fazer, este trabalho, para nós é uma coisa mais ou menos natural, normal, gostamos de fazer, precisamos de fazer, e achamos que é pertinente, porque nós também às vezes fazemos muitas abordagens a nível da sustentabilidade social, interagindo com comunidades e associações que se centram, por exemplo, a nível da igualdade de género, por exemplo, e nós somos um ferramenta, um facilitador. E acho que a universidade também tem que fazer isso a nível não só do emprego, mas também no ativo que tem, que é possibilitar a um trabalhador que está na nossa organização, porventura, aprender mais um idioma no curso livre, aprender uma outra coisa no curso de verão, ou fazer mesmo uma licenciatura, porque não. Eu fiz uma parte da segunda licenciatura que fiz foi em regime de trabalhador estudante. Portanto, porquê é que aqui as pessoas que estão aqui não podem fazer a mesma coisa que eu fiz? Depende dessas pessoas, não depende de mim, não é? E aí, se elas quiserem, não é? Cada um faz o que quiser. Agora, que é verdade, no fim do dia, a avaliação que estava aqui a fazer há pouco, o que é o perfil ideal? Não há perfis ideais, porque também não há vagas ideais. As empresas não são perfeitas, também acho que também o empresariado quer sempre trabalhar em função do que tem à sua frente, não é? Por exemplo, uma altura que era só suecos. Preferencialmente queríamos um recepcionista que soubesse sueco, mas também não era ultra relevante, não é? Portanto, tudo isto está em ultra dinâmica e os mercados têm muito a ver com o que vai acontecer para o ano em termos de mercado de emissores. Quem é que vai nos trazer aqui os aviões que vão chegar? O espanhol, o alemão e o francês estão com grande prioridade, porque o Canadá e a América já estão, não é? Já temos hábitos. Portanto, tudo isto depois refaz a nossa roda orientadora para o que vai ser o ano seguinte. Portanto, nós precisamos dessas competências. O que é que deviam ter? Cursos de alemão, de espanhol e de francês? Tem, não sei. É uma questão, não é? Portanto, se calhar os cursos livres, aproveitar o verão, fazer um curso livre do mês, coisas desse género, ter a universidade muito mais aberta para esse tipo de abordagens que podiam até conseguir ir buscar dinheiro e as empresas poderem ser um facilitador a pagar à universidade e a universidade dar esse bónus ao trabalhador, o trabalhador via um benefício de trabalhar naquela empresa em detrimento do outro,
porque aquela empresa tinha um convênio com a universidade. Portanto, há aqui triângulos para se fazer, que é preciso redesenhar, e acho que agora a universidade está num novo fogo. Portanto, espero que seja uma sugestão, há muitas tantas que já ouvimos aqui, que os colegas estavam a falar. Nós o que queremos é que haja cada vez mais essa fronteira, não exista, e preferencialmente que haja uma facilidade de ação. Eu já colaborei aqui várias vezes, como se calhar outras pessoas já colaboraram, tanto com a professora Teresa Tiago, como ali a minha colega Sónia Avelar, que também está a dar uma cadeira aqui na Universidade como professora. Portanto, todos nós temos aqui anéis de responsabilidade, mas tem que se fazer algo diferente. E eu acho que todos nós podemos encontrar essas coisas diferentes. Eu acho que o problema é que estamos um bocadinho institucionalizados todos. A universidade está em si, o empresariado está em si, muito rígido, muito fechado, muito protocolar, quadrado. Se calhar os pequenos privados também devem ter o mesmo problema, porque acham que os outros são muito cinzentos e quadrados e fechados. Portanto, já está todos aqui um bocadinho com medo uns dos outros, que é péssimo. É o que eu achava que deveria aprender. Joana? Bem, juntando ao que o João Luís disse, acho que foi uma coisa que surgiu num almoço que tivemos de diretores de hotéis dos Açores, que é valorizar as profissões. Há muitas pessoas que acham que ser recepcionista não é interessante, ou ser empregado de mesa-bar não é digno, e nós precisamos, e às vezes, e se formos a pensar um bocadinho, chefes de cozinha começaram-se a tornar populares por causa dos programas de televisão, Masterchef e afins, não é? E hoje em dia todos querem ser chefes de cozinha, mas não há espaço para todos serem chefes de cozinha, porque o ajudante de cozinha é importante, o empregado de cozinha de primeira, de segunda, terceira, subchefe, todos eles, esta cadeia é importante para que o produto final saia em condições. Portanto, eu não sei se, de certa forma, se nas escolas se poderia valorizar um bocadinho mais as categorias profissionais dentro, por exemplo, do que é a realidade da hotelaria. As senhoras da limpeza, sem dúvida, que são importantíssimas. Nós recebemos feedback muitas vezes de clientes, tenho a certeza que a Andreia e o João Luís têm feedback de clientes que deixam notas de agradecimento pela forma como nos tratam ao longo da estadia, porque são pessoas que estão muito perto do cliente final, não é? Estão ali no seu cantinho. Portanto, todas as pessoas dentro de um hotel têm um impacto muito grande e são responsáveis pelo sucesso e por criar essas memórias, que é aquilo que nós queremos que o cliente leve, boas memórias de nós. Portanto, temos é que perceber porque é que as pessoas não procuram tanto estas profissões de recepcionista, de empregado de mesa, de barman, manutenção nos hotéis é importantíssimo e é muito difícil encontrar pessoas para essa área, jardinagem, ou seja, todas. Um hotel, e neste momento temos uma vaga de, não sei ao certo, mas é para estágio L, para gestor de estoques, porque estamos à procura de alguém que faça gestão de economatos e que seja uma pessoa ali híbrida, que se calhar venha do curso de finanças e que possa, estamos sempre à procura de formas de inovar, mas também quem vir aquela vaga não vai perceber o que é, porque nunca ouvi falar na vida, não é? Portanto, se na fase da universidade ou das escolas profissionais explicarem esta saída profissional é para isto, porque a licenciatura de turismo é muito vago, não é? Uma pessoa pode se licenciar, eu licenciei-me em direção de gestão de hoteleira, mesmo assim é um bocadinho mais afunilado, mas dá para muita coisa, e quando saí não sabia o que é que queria fazer da vida, não é? E esta, a minha primeira área foi a área financeira, onde só passei um ano. E depois fui para alojamentos e depois terminei em vendas e marketing. Portanto, nós quando saímos da universidade não sabemos aquilo que nós queremos, porque nós desconhecemos. E se nós desconhecemos não podemos tomar uma decisão consciente, digamos assim. Portanto, de certa forma, a juntar aquilo que o João Luís estava a dizer, acho que é um bocadinho fazermos uma operação de charme nas universidades e nas escolas e explicar o que é a nossa profissão. Quando digo nossa, é todas as categorias profissionais dentro de um hotel. André. Olha, daqui acho que podíamos, como trabalho de casa ali com a professora Daniela, pensar numa coisa muito rápida. Se calhar podíamos fazer um Open Day apenas para a licenciatura de turismo e convocar quem faz do nosso lado. Gestão de economia, sim, do departamento, mas, por exemplo, porque não pensarmos efetivamente num dia e a Universidade dirá qual é a melhor altura, embora se calhar temos aqui o conflito, que é para vocês a melhor altura é no fim do ano letivo, enquanto que para nós a fase de recrutamento é um bocadinho antes, o fim
do ano letivo para nós é tarde em termos de fase de recrutamento, mas isso é uma coisa que se podia facilmente fazer em fevereiro para as pessoas que já sabem que vão terminar a licenciatura mais à frente, mas com alguma antecedência. Nós fizemos na Nova, tínhamos isso, que era o Business Day até, e na altura eram muito consultoras e bancos, o perfil era esse, mas no fundo havia umas banquinhas, as empresas vinham lá na universidade, cada um no seu cantinho, e os alunos podiam visitar aqueles cantinhos e perguntar, então o que é que se faz, então, o que é que se oferece, condições, horários, sei lá o que fosse. Portanto, acho que era uma ideia que aqui toda a gente se voluntariava a vir e facilmente a gente conseguia, mesmo no seio da HP, com a parte da hotelaria é fácil, e juntar agências e afins, portanto fica aqui uma ideia, se calhar podíamos pô-la em prática em termos muito concretos. Eu até posso-te confessar que já há algumas empresas que até umas levam pizzas, outras levam... Sim. Brindes. Que já não é o processo. Eu queria dar outra só sugestão. Há aqui um aspecto que eu acho que há uma coisa que tradicionalmente se fazia muito e agora eu noto que se faz um bocadinho menos e que me deixa triste, mas eu acho que é fundamental uma experiência do aluno, que é a oportunidade de um intercâmbio, a oportunidade de ter uma experiência fora, e nem que o fora seja no Faial ou em Lisboa, às vezes a gente não precisa necessariamente pensar na Suíça, não é? Mas se a universidade conseguisse pensar um bocadinho num programa de intercâmbios, acho que é uma coisa absolutamente inesquecível na vida do aluno. Nem que seja uma semana, nem que seja uma coisa pequenina, não precisa necessariamente ser um estágio, porque nós sabemos e vemos muito isso, há questões tão simples como seguros, e nos outros países é difícil porque o valor do seguro que nós estamos cobertos cá não é coberto pelo seguro. Às vezes há questões difíceis que eu sei que tornam custoso e afins. Mas acho que é uma experiência inesquecível na vida do aluno se pudesse providenciar às vezes pequenos momentos de... Já receberam cá a Odisseia, nós tínhamos colegas nossos da Odisseia, da Eslováquia também. Sim, e há outros projetos. Havia o Da Vinci, havia o Erasmus, não era? E depois havia o Da Vinci também, mas isto hoje em dia... É menos expressão em alguns casos, mas... Na altura era tão comum e que era mais profissionalizante. O Erasmus a gente conhece e continua a manter-se, não é? Mas acho que a universidade podia pensar um bocadinho sobre isso. Obrigada, Andréia. Atendendo a que foste o primeiro, serás o último agora a partilhar a tua visão. Carlos. Eu acho que vocês estão numa fase engraçada da vossa vida, que não parece engraçada agora, já tive. Eu confesso que arranjei o meu estágio no último dia de estágio, quando fui fazer o estagiário, e fui parar a um palácio do governo, porque o professor, o diretor regional tem sido meu professor, e aquilo foi assim à última da hora, e foi uma experiência muito engraçada, e criam-se expectativas e assim, numa área completamente diferente desta. E vocês estão nessa transição entre alguém que chegou à universidade, está agora a ser jovem adulto e de repente vê o mundo todo pela frente. A parte engraçada é que nós já todos passamos por aí e as coisas fazem-se. Agora, fazem-se num crescendo. E eu posso dizer que quando era coordenador da escola hoteleira tinha milhões em cima de mim e o meu ordenado não era de longe aquilo que vocês possam parecer. Nem hoje em dia é. Eu posso dizer que nenhum de nós, se calhar, tem os ordenados que se pensam. Nós tivemos alguém há pouco tempo que nos entrou no escritório da direção a dizer que queria receber 1.600 euros limpos. E nós olhámos para a pessoa, ótimo, nós também. Mas não funciona assim. E depois temos que explicar o que era uma escola de IRS, o que eram os impostos. E é um elemento fantástico da nossa equipa. Nós não lhe podemos dar 1.600 euros, mas se calhar oferecemos-lhe uma viagem para ele ir a um evento científico aprender mais. E há questões que é preciso também terem aqui atenção, qual é que é o nível de vida que o nosso país tem. Não pensarem que o turismo é tudo multimilionário. Não é. De todo. É bom, mas não é. Há uma coisa que eu acho que é possível, que é terem sempre uma certa arrogância na procura do conhecimento. Eu hoje em dia sou membro fundador de uma coisa que se chama World Experience Organization. A primeira vez que vi aquilo foi no LinkedIn, através do James Wallman, que é um inglês, escritor premiado, e eu mandei-lhe uma mensagem todo feliz, que queria assistir àquilo. E ele disse-me, não. E eu fiquei meio desorientado, comecei a reclamar, também queria assistir. Ele disse-me que não, que era uma coisa por convite. Entretanto, falou com duas outras pessoas e disse-me que tinha todo o gosto em que tu fizesses parte. Mas eu insisti, não caí à primeira, insisti, provei porque é que devia ser, e sou. E a primeira vez que fui a uma sessão, nós fazemos os chamados campfires à quarta-feira, fiquei numa breakout room, que vocês todos conhecem, e fiquei com um cavalheiro que se chama Klaus Rastes. E se vocês forem ao site dele, veem que o Klaus pede a módica quantia de 5.000 euros por dia para fazer consultoria. E eu senti-me assim. Ele disse uma coisa muito engraçada, foi, nós estamos todos aqui a aprender. E eu
sempre que posso vou lá. Sou sempre o menino pequenino da turma, eles são todos cargos da Disney, etc. Mas eu aprendo imenso com eles. E acho que é preciso, evidentemente, vocês fazerem isso e levarem isso para fora da universidade. Não olharem para ninguém que esteja nessa sala, e perdoem os professores, como os suprassumos da verdade, inclusive é nós. E questionarem as coisas de uma forma fundamentada, especialmente nas empresas, quando não é fundamentado, corre mal. Que seja fundamentado, que coloquem as coisas em aprender. Eu, neste momento, proibi toda a minha equipa de levar computadores para casa. A minha esposa trabalha na área da saúde mental, nós temos pessoas que já deram mais do que deviam, já temos burnouts na empresa, já temos pessoas a chorar na casa de banho. Neste momento, toda a gente está proibida de levar o computador para casa. Se nós não conseguirmos com uma equipa que o trabalho fica resolvido, alguma coisa está mal feita. E nós discutimos com a equipa. Se me perguntarem se a gente tem coisas para corrigir, muitas. Temos problemas que nunca mais acabam. Curiosamente, nessa arrogância da procura, temos alunos de toda a Europa que nos enviam os seus currículos para vir para os Açores ter connosco e estar connosco durante o verão, 3, 4. Agora vamos receber um aluno de Coimbra que me telefonou, arranjou o meu número, através de um parceiro de negócios, telefonou, mandou-me o seu currículo e disse: é para aí que eu quero ir, não me candidata mais lá nenhum, quero ir para aí. E nós quase sentimos compelidos a que ele venha. Ele vai, na verdade. O Rodrigo, o vosso colega, está connosco agora. Recebemos um miúdo que nos mandou um mail fantástico, foi: eu fui para a Biologia Marinha porque fui fazer o L-Watching com vocês transformaram a minha vida, acho que é mais do que justo que agora me ensinem mais para eu decidir qual a minha tese de mestrado. E ele vai levar uma tarefa descomunal a trabalhar no verão. Mas vai, e temos uma equipa de 8 biólogos permanentes, às vezes chega a 12 permanentes na empresa, que o vão ajudar a crescer. E uma dessas pessoas transformou-se numa doutorada, que a universidade, infelizmente, veio buscar o aforismo, e ela trabalha hoje para a universidade, mas nós, em 2022, tivemos 6 teses de mestrado com os nossos dados da empresa, de alunos que foram nossos orientandos. Por isso, tenham essa... As empresas têm muito a crescer com vocês, acreditem. E aquela que disser que não, se calhar não vale a pena sair para lá. Bem, com este remate do Carlos, eu acho que ficamos todos embevecidos e inspirados. Eu resta-me agradecer a este ilustre painel. Fica o convite para café em cima da mesa. Eu acho que ficam muito mais convites aqui, nomeadamente esse Open Day que eu fui vendo aqui pelas expressões do Sr. Vice-Reitor, que será um Open Day a concretizar. Eu acho que deixava agora só aberto se algum aluno quisesse colocar alguma questão. Se não, convido-vos a tomar a nota dos LinkedIns dos presentes que partilham comigo aqui a mesa e aumentarem a vossa rede de network. Todos eles são pessoas excepcionais, são pessoas que têm muito para partilhar convosco. Por isso, eu vou-me fazer proprietária daquilo que não sou. Sintam-se à vontade para os abordar, que eu dou autorização. Bem, muito obrigada aos 4. Foi um gosto estar aqui convosco.